essa tensão que um líder espiritual, que todo líder espiritual vai descobrir, vai constatar em si mesmo e naquele dito povo de Deus, que é essa inexorável idolatria. Inexorável porque ser humano já é ser idolatria. Daí que lá em Romanos, no capítulo 1, o apóstolo Paulo, a partir do versículo 18, ele começa falando sobre a ira de Deus, que na verdade é nada mais, nada menos do que Deus deixando os seres humanos serem humanos. E o que é ser humano? Ser humano são basicamente três coisas. Primeiro, é ser idólatra. Daí ele fala que, embora Deus se revele por todos os meios na criação, os seres humanos transformam a verdade em mentira, adorando a criatura em lugar do Criador. E a partir disso, é isso que ele vai chamando de ira de Deus. A partir dessa transformação da verdade de Deus em mentira, ou seja, eu prefiro adorar a criação, eu prefiro adorar o que Deus fez, eu prefiro até adorar as palavras de Deus do que me relacionar com Deus, Deus, por sua vez, deixa, uma coisa é efeito cascata para outra. Então, idólatras, consequentemente, vão se expressar humanamente como a sexualidade pervertida, usualmente pervertida. E aí que ele vai falar sobre a maneira que as pessoas mudaram as suas relações íntimas, as perversões, as loucuras, os exageros, e até naquilo que a gente considera básico já é em si mesmo perverso, porque o homem vê uma mulher como um objeto que ele precisa comer, e a mulher vê o homem como uma divindade a qual ele precisa adorar, né? Então a mulher vai subsistindo debaixo do homem, e não é Deus que concorda com isso, é a nossa humanidade pervertida que produz essas coisas. E aí, é claro, Paulo tinha diante dele aquele cenário romano de muitas surubas, né? De sexualidade desenfreada porque você tinha, por exemplo, os imperadores romanos, tinham 4 esposas e 40 namorados. Então ele nem estava falando sobre o homoerotismo conforme a gente conhece hoje, que a sexualidade humana, fora da sua perversão, ela foi e tem sido maravilhosamente estudada pela psicanálise, pela ciência psicanalítica, né? Aí, uma vez que os seres humanos se constituem a partir de uma sexualidade humana pervertida, que a religião a localiza nos gays, mas na verdade as escrituras estão falando de uma outra coisa, né? Tanto é que você vai pegar o próprio livro do Levítico, vai falar das relações sexuais ilícitas que não se resumem ao homossexualismo. Naquela época praticava-se o homossexualismo, que era uma religião homossexual. Hoje em dia nós temos as homoafetividades nas suas múltiplas expressões que não se encontravam nos horizontes dos escritores bíblicos. Mas isso eu sugiro que você veja aí no canal, até uma playlist que fala sobre a diversidade sexual, para você compreender tanto os fundamentos do que eu estou dizendo aqui, quanto o que as escrituras realmente dizem que o Evangelho tem a dizer sobre essas questões da diversidade sexual humana. Porque não só a linguagem humana ficou diversa depois da Torre de Babel, como também a sexualidade humana ficou diversa depois da queda no Éden. E aqui eu não estou dizendo que a homossexualidade ela é inferior à heterossexualidade. Estou dizendo que as duas apresentam-se de maneira pervertida por aqueles que não conheceram a Deus. E que aqueles que conheceram a Deus, percebendo-se hetero ou homoeróticos, há caminhos que vocês podem ver nessa playlist. Aí o terceiro passo inevitável é o que ele vai dizer de toda a ordem de perversidades, né? Traidores, atrevidos, desobedientes aos pais, ou obedientes às avessas, né? Obedecem naquele sentido criminoso da máfia, daquela família ou da familícia. E ele começa a dizer uma lista imensa que não vai acabar nunca. Tudo em Romanos, no capítulo 1. Ele chega e diz assim: Deus entregou os homens a isso, é isso que é a ira de Deus. Ele entregou a uma disposição mental reprovável, está em Romanos 1, versículo 28. Aí ele vai falar uma série de coisas que vão até o 32, né? Mas isso tudo por quê? Este trechinho que você acabou de assistir, ele faz parte de uma reflexão muito mais ampla. E aí eu sugiro que você vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra.
Se você quiser acrescentar algo, falar comigo, vai às minhas redes privadas, eu estou no Instagram, no Facebook, no Twitter, a gente pode conversar por lá. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado!